Amém. Podemos assentar no nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre Davi. Hoje eu quero falar sobre Davi e suas lutas. Nenhum personagem do Antigo Testamento ele expressa tão bem o chamado de Deus e a realidade humana igual a Davi. Davi foi ungido rei, escolhido por Deus, amado pelo povo, mas também foi perseguido, foi injustiçado, foi caluniado, foi traído e afrontado. A vida de Davi vai nos ensinar que ser chamado por Deus não nos isenta de termos luta, de enfrentarmos luta, de passarmos por dificuldade, mas nos garante a vitória. O que vai nos garantir a vitória é por meio da fé. Em 1 Samuel, capítulo de número 17, nós temos a luta de Davi contra o gigante Golias. Uma luta assustadora. Os soldados de Saul, quando eles viram Golias, eles ficaram atemorizados, assustados, porque tudo que eles viam pela frente era luta, era dificuldade. Por quê? Porque Golias era forte, experiente, bem armado, confiante, diferentemente de Davi, que era jovem, sem armadura, sem fama. Do mesmo jeito é na minha vida, muitas das vezes, e na sua vida. Não é diferente conosco. Existem lutas na nossa vida que elas parecem maiores do que nós. Quando nós olhamos para ela, só vemos gigante. Não é diferente na nossa vida. Não é diferente. Mas quando nós vamos ler o capítulo de número 17, nós vamos ver que Davi, ele venceu essas lutas. Só que com as armas humanas, com as armas corretas, com a convicção espiritual. Olha o que ele diz em 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 45. Ele diz: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Irmãos, a gente vence as crises familiares, doenças, conflitos com a força, não é com a força humana, mas é com a convicção espiritual. Quando tudo diz que não vai dar certo para mim e para você, nós precisamos acreditar em um Deus que criou os céus e a terra, e um Deus que é poderoso, que abre portas, que abre caminho. Quando o diagnóstico ele assusta, Deus sustenta. Quando as portas se fecham, precisamos acreditar que Deus tem o poder de abrir as portas. Então, quando nós olhamos para 1 Samuel capítulo 17, onde há uma luta entre Davi
e o gigante Golias. Nós vamos ver algo que é atemorizante. Davi, aquele homem pequenino diante daquele gigante. A estatura daquele homem, algo que era assustador. Porque, como já disse, Golias era um homem forte, um homem experiente, treinado na guerra. E Davi, ele era jovem, sem armadura. Mas ele confiou no Senhor. A sua convicção espiritual lhe fez ele vencer. Em 1 Samuel do 18 ao 24, nós temos as lutas de Davi contra Saul. Lutas estas que injustas. Davi, ele é perseguido de forma incessantemente por Saul. Detalhe, sem culpa alguma. Saul odiava Davi. Agora, o que me chama a atenção não era por causa de um erro de Davi, não. Era por causa da inveja, por causa da insegurança. Sabia que existe pessoas que se levantam contra a tua vida, contra a minha vida, porque sente a inveja de nós. Simplesmente são inseguros daquilo que eles são diante de Deus. E muitas dessas lutas, elas também são parecidas conosco. As lutas que Davi enfrenta, algumas delas parecem conosco. Pessoas que se levantam contra nós sem motivo algum. Portas que se fecham de forma inesperada. A maior vitória de Davi não é contra Golias, mas é contra ele mesmo. Por quê? Porque ele teve a chance de matar Saul, mas ele vai dizer lá em 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6. Olha o que ele vai dizer. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa, o meu Senhor. Isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é ungido do Senhor. A maior luta de Davi é contra ele mesmo. Ele tem a oportunidade de matar Saul, mas ele não mata. Ele tem a oportunidade. Irmãos, às vezes a luta, ela não é para a gente revidar, mas é para a gente confiar no tempo de Deus. Porque vencer é não perder a essência. Vencer é não perder o caráter. Por exemplo, quando te perseguem no trabalho, quem te sustenta é Deus. Quem te justifica é Deus. Quando te atacam no meio da tua família, sabe quem é o teu defensor? É Deus. Eu estou pregando para pessoas hoje aqui, que está sendo injustiçado no meio da sua parentela, no meio da sua casa, e Deus te trouxe hoje aqui para te dizer que quem te justifica é Deus. É Deus que te justifica. É Deus quem te dá vitória. É Deus que te ajuda. Não importa, não se preocupe com os caluniadores, com aqueles que te caluniam, com aqueles que difamam, porque você está diante de um Deus todo-poderoso. Irmãos, quando as críticas elas vêm daquelas pessoas que era para nos ajudar, elas machucam. Olha o que diz 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 8. Perdão, é 24. Não, é 17 mesmo. Versículo 1 Samuel 17, 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens
concedeu-lhe a ira contra Davi. Sabe quem está falando aqui? É um irmão de Davi. É alguém que está próximo de Davi. É alguém parente. Olha o que ele diz e diz: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Descestes apenas para ver a peleja. Irmãos, aqui é Eliabe, irmão de Davi, sangue do seu sangue. Alguém que conhecia o caráter de Davi. Ele sabia que Davi era escolhido para ser rei. Ele sabia do chamado que Deus tinha na vida do seu irmão. Então, em vez de se alegrar com o sucesso de Davi, sabe o que ele vai fazer? Ele vai se entristecer com o chamado do seu irmão. Existem pessoas, irmão, que não conseguem celebrar. Não conseguem celebrar o sucesso de outras pessoas. Aí vão fazer o quê? Vão caluniar, vão defamar, vão trazer palavras que vai te machucar. E Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: não te preocupas, porque Ele vai passar sobre o teu coração o bálsamo. Não te preocupas. Deus te trouxe hoje aqui, fique tranquilo, porque isto não vai impedir o agir de Deus. Nada pode impedir o agir de Deus na vida de quem tem uma chamada, na vida de quem é chamado por Deus. Não existe calúnia, não existe defamação. Irmãos, quem era para estar trazendo uma palavra de incentivo para ajudar, está criticando. Eliabe, o seu próprio irmão, sangue do seu sangue, era para poder estar ajudando, trazer palavras de incentivo. Mas ele diz que Davi está aqui com propósito de maldade. Eu quero aqui nesta noite declarar que toda palavra de maldição dita, falada contra a tua vida, vai cair por terra em nome de Jesus. Um homem que foi criticado, um homem que foi defamado. Saul tinha ódio de Davi. E não era porque ele tinha feito algo de errado, não. Era por causa da inveja, é por causa da insegurança. Tem pessoas que têm ódio de você, mas é porque não suporta ver o teu sucesso. Não suporta olhar para você e saber que existe um chamado de Deus na tua vida. Existe uma chamada de Deus, existe um propósito de Deus na tua vida. Então a luta de Davi era contra ele mesmo. Ele tem a oportunidade de matar quem está lhe perseguindo, mas ele disse: Deus me livre de fazer tal coisa com aquele que é ungido do Senhor. Terceiro aqui agora em 1 Samuel capítulo 30, nós temos mais uma luta. E esta luta aqui é de tirá-lo o fôlego, irmão. Foi o pior dia da vida de Davi. É quando Davi chega em Ziclag. Ele encontra aquela cidade queimada a fogo. Os seus filhos e as suas esposas teriam sido levados cativos. Os guerreiros de Davi estão todos chorando. Estão todos se lamentando sem força. Uma parte do povo está querendo apedrejar a Davi. Tem dia, irmão, que é assim também na nossa vida. É de tirar o fôlego. Tem dias que parece que a nossa vida não faz sentido. Nós olhamos para um lado, olhamos para outro, e parece que não faz sentido. Ficamos procurando qual é o sentido da vida. Esse foi o pior dia de Davi. É quando ele chega em Ziclag que ele vê toda aquela cidade queimada. Ele olha para os seus filhos, as suas esposas, teria sido levado cativo. Mas só que Davi vai reagir mediante a esse pior dia da sua vida. Davi vai tomar uma atitude, ele vai ter uma reação.
E qual é a reação de Davi? A Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 6, que ele vai se fortalecer no Senhor. Davi não vai encher a cara de bebida, Davi não vai usar droga, não, Davi não vai procurar mulheres para satisfazer, Davi não vai procurar outro rumo, não. Davi vai se fortalecer no Senhor. Davi não vai se fortalecer, muito menos no povo. Sabe por quê? Porque o povo estava culpando a Davi. Olha o que ele diz no verso de número 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Porém Davi se fortaleceu, se reanimou no Senhor, o seu Deus. Imagina comigo, você ter a sua casa queimada, você ter os seus filhos, perder toda a sua casa, os seus filhos, os seus bens, os seus amigos, e imagina aí, como que você reagiria? O que você faria? Você enfiaria a cara na droga ou você buscaria o Senhor? Não vale a pena. Não vale a pena tomar outro rumo a não ser buscar ao Senhor. Ele também não vai se fortalecer no povo. Por quê? Porque o povo está querendo apedrejá-lo. O povo está culpando. Davi, ele não se fortaleceu nos seus recursos. Por quê? Porque não tinha nada. Ele não se fortaleceu no seu conforto, porque tudo estava destruído. Ele se fortaleceu no Senhor. Há momentos na nossa vida que Deus permite cair tudo. Para quê, pastor? Para a gente se fortalecer no Senhor. Há momentos na nossa vida que Deus nos deixa passar por situações que não a compreendemos, que não entendemos o porquê estamos passando. Mas é para que possamos se fortalecer no Senhor. Davi perdeu tudo. Davi perdeu as esposas. Davi perdeu os filhos. Davi teve a sua casa, teve a sua cidade queimada. Mas aí o verso de número 19 diz que Deus deu tudo em dobro a Davi. Olha o que ele vai dizer. Não lhe faltou coisa alguma, nem pequena nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que ele havia tomado, tudo Davi tornou a trazer de volta. Sabe por quê? Porque ele se fortaleceu no Senhor, no momento crucial da sua vida. Ele não foi se fortalecer no homem, não, ele foi se fortalecer no Senhor. Ele foi buscar o Senhor, porque o Senhor, Ele é o Deus de Israel, é o guarda de Israel, é aquele que não dorme, é aquele que tem o poder de mudar a situação, a circunstância, é aquele Deus que pode te abençoar. Esse é o Deus. O pior dia da vida de Davi, a Bíblia diz que todos se angustiaram. Eu acredito que a angústia daquele homem era tamanha. Aquele dia mau, difícil, sobreveio a ele. E ele sem compreender, porque era um homem de guerra, depois de pelejar, depois de lutar contra Golias, ele conquista o coração de um dos reis dos filisteus. E aquela cidade de Ziclag é dada para Davi. De repente Davi ganha uma cidade, só que daqui a pouco ele perde. O pior dia da vida de Davi. A Bíblia nos manda a gente se preparar para o dia mau, porque o dia mau ele vem a todos nós, para que não ficamos pensando besteira. Irmãos, a pessoa que pensa em tirar a sua própria vida, mediante a uma situação difícil, uma dificuldade, ele precisa entender que depois daqui nós teremos a vida eterna.
E se você tirar a sua própria vida, você não vai para o céu. Você não se encontrará com Deus. Você precisa se conscientizar. Então o segredo é você se fortalecer no Senhor, é buscar ao Senhor, porque as tuas percas não é maior do que o meu Deus. A tua perca não importa o que você perdeu ou o que você está perdendo. O meu Deus, o Criador dos céus e da terra, Ele é maior do que todas as suas percas. 1 Samuel 17, Davi vai lutar com Golias. Ele olha para Golias, todo mundo assustado. Quando olham para Golias, ele diz: olha, essa luta aqui é maior do que nós. Eu sei que às vezes nos encontramos dessa maneira, como também podemos nos deparar com Saúl da vida, sendo injustiçado por algo que nós não fizemos. Mas as pessoas culpam a nós, porque o mundo aí fora, eles trabalham para nos caluniar, para nos defamar. Mas Isaías 54, 17 diz: nem uma arma, olha o que ele vai dizer: toda arma forjada contra ti não prosperará, toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Podem até inventar alguma coisa a teu respeito. Você pode estar enfrentando uma situação por conta de uma calúnia, de uma injustiça, de uma mentira que foi inventada ao teu respeito. Mas a Bíblia diz que tudo que for dito às escuras, escondida, será trazido à luz. Deus trará a luz de tudo que for feito, de tudo que for dito na escuridão. Porque o meu Deus, o nosso Deus, Ele é fiel. E agora no Salmo de número 34, o Salmo em que nós atiramos por base da ministração, nós temos a luta de Davi, uma luta interna, uma luta que ninguém vê. Porque no Salmo 34 ele está fugindo. No Salmo 142, Davi está numa caverna, deprimido, cercado. Mas mesmo assim ele vai escrever no Salmo 34, versículo 4, depois o 6 e o 8, quando ele diz no 4: busquei o Senhor. Observe que a solução dos nossos problemas está em buscar ao Senhor. Ele diz: busquei o Senhor, e Ele me acolheu. Porque Deus não desampara ninguém. Deus não é como o homem. O homem, ele nos deixa só, mas Deus não. Podemos até estar com um sentimento de solidão, mas Deus está conosco. Deus, Ele se faz presente na minha vida e na tua vida. Aí livrou-me de alguns dos meus temores. Não, Ele diz: de todos os meus temores. Aí o verso de número 6, ele diz: contemplai. Ou seja, clamou este aflito. Quem está aflito aqui essa noite? Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. A solução do nosso problema está aqui esta noite. É buscar ao Senhor, é irmos de encontro a Ele diante das nossas dificuldades. O verso de número 8, ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia, que nele confia. O segredo está em buscar ao Senhor. A maior vitória de Davi foi na alma,
Por quê? Porque Davi nesse momento ele aprendeu a orar, ele aprendeu a orar na dor, a confiar no silêncio, a adorar em meio às lágrimas, a esperar quando ele não via mais saída. Existem lutas, irmãos, que ninguém sabe, mas Deus ele conhece. Existem lágrimas que ninguém vê, mas Deus ele recolhe. Existem dores que ninguém entende, mas Deus cura. Portanto, o Deus que deu a vitória é o mesmo Deus que está aqui esta noite. Ele te trouxe aqui para poder te dar vitória. Essa porta que você se depara com ela e ela está fechada, é simplesmente Deus te chamando para um particular. Deus está te convidando a buscá-lo, para que Ele possa realizar tudo aquilo que Ele tem para fazer na tua vida. E algo de ruim que já sucedeu dentro da tua casa não possa te acontecer. Deus ele te ama, Deus ele te ama e te quer bem. Não importa as palavras que estão proferindo contra você dentro da tua casa, Deus te trouxe aqui porque Ele tem projeto, Ele tem propósito, Ele quer te salvar, Ele quer te libertar. Ah, pastor, mas e fulano que já se foi, ciclano que já morreu? Não se preocupe com quem já morreu, não se preocupe com quem já se foi. A preocupação é com você, é com os que estão aqui, é buscar ao Senhor. É buscar ao Senhor. Quando os homens de Saul, os filisteus olharam para o gigante Golias, eles ficaram atemorizados porque era grande. Deixa eu te dizer novamente, eu vou repetir, porque é na repetição que se aprende. A tua luta não é maior do que o teu Deus. Ou mas eu não conheço esse Deus. Deus quer se revelar para ti, Deus quer se apresentar para ti. É através da tua luta, é através da tua dificuldade que hoje você se encontra. Talvez você está aí no seu cantinho dizendo, mas esse pastor está falando da minha vida, esse pastor sabe da minha vida. Não é eu que sei, é o Espírito Santo de Deus que te acompanha, que te contempla, que conhece o teu deitar, o teu caminhar, que estás contigo quando tu deitas. Naquele momento de solidão que tu fica sozinho, sozinha, pensando do que será no dia de amanhã, Deus está cuidando de você. Deus está levando você no colo. Quando todos te desprezam, Jesus está do teu lado. Ele te quer bem, Ele pode realizar na tua vida, Ele pode te entregar algo que o homem não pode te dar. É a paz interior. A maior luta de Davi era consigo mesmo. Ele teve a oportunidade de matar Saul, mas ele disse, não vou matar Saul. Eu sei que tem momento na nossa vida que realmente eu também já senti, às vezes eu sinto esse desejo, porque eu sou homem, eu sou falho. Mas o que nós precisamos é buscar o Senhor, entregar o nosso caminho a Ele, e Ele tudo fará, nos ajudará nos nossos momentos em que muitos não nos compreendem. Olha para nós e só sabem julgar, só sabem apontar, só sabem dizer, falar mal da gente. Mas nós temos um Deus que nos conhece por dentro e por fora, que nos ajuda, que nos auxilia, que nos dá socorro. E se nós buscarmos a Ele, nós seremos auxiliados por Ele. Davi nos ensina que escolhidos também têm luta. Escolhidos também passa por luta, enfrenta lutas e das maiores. Os ungidos, eles também sofrem. Os chamados enfrentam guerras.
Mas nenhum gigante é maior do que Deus. Deus, Ele luta por cada um de nós. Tem dia na minha vida que eu digo assim: Senhor, que negócio é esse? É tanta luta, é tanta perseguição. Você está pregando às vezes uma palavra dura, mas uma palavra do bem daquela pessoa, e a pessoa está interpretando de forma errada. Todas as vezes em que vamos iniciar o estudo, a exposição de um livro, a primeira coisa que eu falo é sobre os 2 propósitos de estudarmos um livro da Bíblia por completo. É a primeira coisa que eu falo, para que quando estivermos fazendo a exposição bíblica do texto, ninguém possa dizer: isso aí foi preparado para mim, isso aí foi dito para mim. Não, está no texto. Mas mesmo assim nós enfrentamos pessoas que simplesmente não querem abandonar aquilo que Deus exige que abandone. E aí fazem como Adão e Eva. Quando são colocados dentro do paraíso, quando Deus coloca Adão no paraíso, diz: olha, está vendo aquela árvore? De lá você pode comer tudo que tiver aqui, mas dali não come. Aí Deus resolve e diz, viu, Adão sozinho, e diz: eu vou fazer uma mulher que seja sábia, uma mulher apta para estar do lado. Aí coloca a mulher do lado de Adão, e a mulher vai da costela, tirado, feita a mulher. Daqui a pouco a mulher incentiva: vamos comer dali. E ele come. Eles tinham um relacionamento com Deus. Todos os dias Deus se apresentava e falava com eles. Só que depois que eles desobedeceram, comeram do fruto que não era para comer, mais uma vez Deus veio e Ele disse: foi a mulher que o Senhor me deu. E daí ficamos assim, colocando culpa, passando. Nunca chegamos diante de Deus e falamos: Deus, eu errei, eu pequei, me perdoa, porque a Bíblia diz que o homem que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Mas é mais fácil nós apontarmos do que nós reconhecermos que de fato erramos e que precisamos seguirmos em outra direção. Deus não vai levar ninguém para o céu, sendo que a própria palavra dele diz que os bêbados não herdarão o reino de Deus. Os covardes, aqueles que não têm coragem de assumir um compromisso com Deus, porque o que vão dizer se ele aceitar a Cristo, que de fato é Jesus que o aceita, o que vão falar, o que vão dizer é covarde, que não tem coragem de assumir um compromisso com Cristo. Ouve a palavra, entende a palavra, compreende a palavra, mas não se rende ao poder do Espírito Santo. Aos tímidos, aos incrédulos, é aquelas pessoas que vêm, a palavra está ali falando, mas ele não acredita. Por quê? Porque ele quer um sinal do céu. Ele quer dizer: Deus, chove agora, Deus. E Deus manda a chuva. E ele diz: agora Deus está falando. Não acreditam mais que essa palavra aqui, ela é inefável, ela é inerrante, ela não erra. Ela não falha, ela se cumpre. Leve o tempo, passe o tempo que passar, ela se cumpre. Ela tem o poder de mudar a vida de um homem que os pensamentos apenas são de alcoolismo, de droga, de prostituição. Ela tem esse poder. Se põe de pé em nome de Jesus. Davi está lutando uma luta interna. Uma luta interna. Aonde ninguém vê. Talvez você esteja assim lutando. Lutando.
lutando sozinho. Existe luta que é assim. Ninguém sabe, mas Deus, Ele reconhece. Deus, Ele conhece as nossas lutas. Ele sabe das minhas dificuldades, das suas dificuldades, aonde nós nos encontramos dificuldade para poder prosseguir. E Ele está aqui essa noite, dizendo para mim e para você. Mateus capítulo 11, versículo 28. Olha o que Ele vai dizer. Vinde a mim, todos os que estáis cansados. Você não aguenta mais essa vida que você está vivendo. Você não suporta mais, você quer deixar, mas não aguenta. Você quer deixar, ou seja, você não aguenta mais, você quer deixar, mas não sabe como fazer. E Deus está aqui essa noite, dizendo, vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O peso do pecado, ele é um peso que, se não tivermos a ajuda de Deus para tirar de nós esse fardo, realmente podemos pensar, pode passar pela nossa mente de tirar a própria vida. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui dizendo, não vai acontecer isso na tua vida. Deus não permitirá que tal coisa suceda em tua vida. Eu declaro esta noite, Davi, ele teve os seus familiares que, ao invés de trazer palavras de consolo, palavras de incentivo, ele foi atingido, bombardeado por palavras que o machucaram. Mas ele venceu o ódio, ele venceu a raiva, e ele foi bem sucedido. Deus está aqui esta noite dizendo para mim e a você, vamos vencer o ódio, vamos vencer a raiva, é isso que precisamos fazer. Mateus capítulo 6, versículo 14, diz assim para a gente finalizar. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Esse é o Deus que nós servimos. Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante, diz assim, olha o que ele diz, bem-aventurado, feliz. 5:44, isso. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Versículo 45, filho, por favor. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Amém? Que você possa ter guardado, compreendido essa palavra. E que esta palavra ela possa produzir 100 por 1